Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos, a partir de agora, falar um pouquinho sobre a parte de morfologia relativa ao estudo das classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Dessas 10, nós temos algumas que são variáveis e algumas que são invariáveis. As variáveis são os substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. E as invariáveis são preposições, conjunções, interjeições e advérbios. Dessas 10 classes gramaticais, existem duas que devem ser estudadas com ainda mais cuidado, que são os pronomes e verbos. E por que a gente tem que estudar com mais cuidado essas duas classes gramaticais? Porque elas apresentam um conteúdo muito vasto, muito extenso, e são as duas classes gramaticais que caem com mais frequência em provas de concursos públicos, independentemente de organizadora, de instituição, de nível de escolaridade exigida, de cargo. Os pronomes e verbos realmente caem em praticamente todas as provas de concurso. Agora, as outras classes gramaticais caem com uma frequência infinitamente menor. Mas é claro que também nós devemos observar o estilo de cada banca. A organizadora FGV, por exemplo, adora cobrar a parte de adjetivos, adjetivos de relação, variação de grau de adjetivos. Outras organizadoras, como o CESP, como a Fundação Carlos Chagas, já cobram esse assunto com uma frequência muito menor. Então, o mais importante é saber que pronomes e verbos provavelmente estarão na prova de vocês e saber que a cobrança em relação às outras classes gramaticais dependerá do estilo de cada banca. Então, é importante que você pesquise as questões anteriores da banca que organizará o concurso pretendido, ok? Isso é muito importante, porque à medida que você for estudando as classes gramaticais, você perceberá para qual você deverá dar mais atenção além dos pronomes e verbos, que esses aí já são unânimes, não tem jeito. Mas aí você vai perceber se além dos pronomes e verbos, você deverá dar uma outra atenção especial, né, para o caso dessas outras classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa, ok? Bom, aqui o que nós vamos fazer é a resolução de uma questão sobre adjetivos, mais especificamente sobre a variação de grau de adjetivos. Eu vou mostrar para vocês a questão e depois eu vou fazer uma explicação a respeito desse assunto, combinado? Então vamos para a telinha. Para fotografar um objeto tão impossivelmente distante, a equipe do EHT precisaria de um telescópio tão grande como a própria Terra. O segmento em destaque apresenta o adjetivo no grau superlativo, comparativo. Como é que funciona isso aqui? Bom, é o seguinte, nós temos na língua portuguesa o grau comparativo, que estabelece relação entre dois elementos, entre duas unidades. Ele pode se dar por meio da noção de superioridade, ele pode se dar por meio da noção de inferioridade, ou ainda por meio da noção de igualdade. Então, pessoal, se eu imaginar, por exemplo, que eu quero comparar a questão 1 da prova com a questão 2. Se eu estou comparando duas unidades, eu vou fazer uso, então, do grau comparativo. Vamos supor que o adjetivo que será alvo dessa comparação é o adjetivo fácil. Fácil, vou usar fácil. Para eu estabelecer uma noção de superioridade, eu vou dizer, então, que a questão 1 é mais fácil do que a 2. Lembrando que esse do aí é facultativo.
Então, a questão 1 é mais fácil do que a 2 ou que a 2. Então, eu estabeleci um grau comparativo de superioridade. Mas se eu disser que a questão 1 é menos fácil do que a 2 ou que a 2, aí eu passo a estabelecer uma noção de inferioridade, grau comparativo de inferioridade. Mas se eu disser que a questão 1 é tão fácil como a 2 ou tão fácil quanto a 2, aí eu passo a fazer uso do grau comparativo de igualdade. Esse é fácil, não é? Mas nós temos um grau chamado de superlativo. Vamos ver para a telinha? Ou melhor, vamos ver na telinha? O superlativo pode ser absoluto ou pode ser relativo. O absoluto pode ser analítico ou pode ser sintético. Isso já está no livro, mas eu vou repetir aqui para vocês entenderem melhor. O relativo, meu nariz está entupindo, vocês estão percebendo? Pode ser de superioridade ou pode ser de inferioridade. Então, quando eu vou fazer uso do superlativo absoluto, o primeiro ponto que eu devo observar é que eu não vou comparar nada a ninguém. Se ele é superlativo absoluto, eu vou falar de um só, ou da questão 1 ou da questão 2. Mas se o grau do adjetivo é variado, então eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E o que eu vou fazer no grau superlativo absoluto? Eu vou intensificar a ideia expressa por esse adjetivo. Só que eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Ou de forma analítica, tudo que é analítico é longo, desenvolvido, ou de forma sintética, que lembra síntese, compacto, resumo. Então, se eu for estabelecer o superlativo absoluto, eu vou escolher, eu vou falar da questão 1 ou eu vou falar da questão 2. Então, eu escolhi, eu vou falar da questão 1. Se eu disser que a questão 1 é fácil, eu não variei o grau do adjetivo. Mas se eu disser que a questão 1 é muito fácil, aí sim eu intensifiquei a ideia do adjetivo fácil. Como eu precisei da ajuda de uma outra palavra, que foi o advérbio muito, para flexionar o grau desse adjetivo, para intensificar a ideia expressa por esse adjetivo, eu vou dizer que houve aí o emprego da forma analítica. Então, se eu disser que a questão é muito fácil, eu fiz uso do superlativo absoluto analítico. Por outro lado, eu poderia expressar essa intensificação por meio do auxílio de um sufixo. Então, se eu dissesse que a questão é facílima, aí eu passaria a ter o superlativo absoluto, só que sintético. Então, essa é uma parte do superlativo. A outra, que é o superlativo relativo. O superlativo relativo também é uma espécie de comparação. A diferença é que no superlativo comparativo, eu comparei uma coisa com a outra. Por exemplo, eu comparei uma questão com a outra questão. Aqui no superlativo relativo, eu não vou comparar mais dois elementos. Eu vou comparar um em relação aos demais. Então, agora eu deixei de comparar a questão 1 com a questão 2 para comparar a questão 1 em relação às outras questões da prova. Por isso que ele é o superlativo relativo, que ele estabelece um tipo de comparação, só que em relação a todas as outras unidades. Então, se eu quiser usar uma noção de superioridade, como eu coloquei aqui para vocês, ó, eu vou dizer que a questão 1 é a mais fácil da prova. E se eu quiser estabelecer uma relação de inferioridade, aí eu digo que a questão 1 é a menos fácil da prova, tá? Vejam que no grau comparativo eu usei mais e menos sem a presença do artigo. A questão é mais fácil que a 2, a questão é menos fácil que a 2. No superlativo relativo, para conseguir destacar uma unidade dentre as demais,
eu precisei da presença de um artigo. Por isso que eu disse que a questão é a mais fácil da prova, ou que a questão 1 é a menos fácil da prova. Então, percebam que há essa diferença entre o comparativo e o superlativo relativo quando eu penso no emprego desse artigo, que ocorre só no superlativo. Beleza? Agora que eu fiz esse resumão bacana da matéria, a gente já pode resolver a questão sobre esse assunto. Vamos lá? Então, gente, questão 5. Bom, a equipe do EHT precisaria de um telescópio, essa é uma unidade, tão grande como a própria Terra. Então, eu tenho uma unidade que é o telescópio, eu tenho a outra unidade que é a própria Terra, e estou percebendo que o grande é o adjetivo utilizado aqui. Portanto, há realmente a variação de grau do adjetivo grande. A partir do momento que eu percebo que há duas unidades sendo comparadas e percebo também a presença dessa relação entre tão e como, eu já posso dizer que o comparativo utilizado aqui é o comparativo de igualdade. Portanto, a nossa resposta está presente na letra D. Vejam, pessoal, que esse tipo de questão não é muito comum em provas de concurso. Esse tipo de questão aparece de vez em quando, ora em uma organizadora, ora em outra. Então, quando eu digo aqui que a questão não é muito frequente, não significa que ela não caia, porque ela cai, tá? Como eu falei, o mais importante é você verificar a partir das questões anteriores da banca do concurso pretendido, se ela já cobrou aquilo, se ela cobra com frequência ou não. Além disso, no próprio livro, você vai perceber que eu coloquei orientações acerca de assuntos que são mais cobrados por determinadas organizadoras em relação a outras. Só que é claro que eu me baseei nas principais organizadoras do Brasil. Não há uma maneira de se citar todas as organizadoras que existem. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla. Vejam as questões anteriores do seu concurso. Ou melhor, vejam as questões anteriores da sua banca, porque aí você consegue direcionar o conteúdo estudado e a atenção que você deve dar a ele. Beleza? Então, questão número 5 resolvida. Daqui a pouquinho a gente já vai resolver a questão número 6, que é sobre aquela classe gramatical tão cobrada, que é a classe dos pronomes. Beleza? Tchauzinho!